Bom pessoal, vamos fazer então o decalque para essa tatuagem de tigre aqui, que tem bastante gente pedindo, né? Então eu estou lançando esse workshop de tatuagem de tigre com certificado para você aprender a fazer os pelos dos tigres, né? Vou fazer aqui na pele artificial porque fica mais prático para mim. Eu não preciso estar realocando algum tipo de cliente, né, para fazer a tatuagem para ele, porque geralmente na pessoa, às vezes ela não consegue aguentar fazer a tatuagem inteira de uma vez só, numa sessão só, né? O pessoal é muito chorão na realidade, né? Então vamos fazer aqui na pele artificial. Para fazer o decalque, olha só, na pele artificial tem esse segredo aqui, você tem que espalhar bem. Como o desenho tem muito detalhe, eu imprimi ele na impressora Epson LX300, ele tem muito detalhe, então para não acontecer de borrar muito, tá? A gente vai colocar bem pouquinho líquido aqui, o decalque, né? O cremezinho do decalque, para não ter esse problema de borrar. E outra coisa também que é bem bacana, depois que você encostou o decalque na pele, você segura ele para dar uma melhor fixação de todas as partes da imagem na pele, tanto no cliente como na pele artificial. É bom que você coloque algumas folhas de papel toalha ou então papel paninho, né? Esse paninho toalha que é muito bom para a gente usar para tatuagem, vai te ajudar bastante. Então você pressiona ali por uns 10 segundos para ele transferir a imagem para a sua pele artificial ou para a pele do seu cliente. Aí você vai retirar com cuidado, olha só. Ficou bem borrado, bem borrado, mas não tem problema. Eu vou seguir adiante assim mesmo, ok? Eu tenho aqui a imagem original, olha só para você ver a dificuldade que ficou esse decalque, porque tem muito detalhe, não é mesmo? Tem muito detalhe. Então eu imprimi ele achando que ia facilitar a minha vida, mas na realidade não facilitou, mas tudo bem. Vamos seguir adiante para a gente ver como é que fica aí essa tatuagem usando esse decalque bem borradinho, bem manchado que ficou aqui. Eu vou ensinar para vocês uma técnica bem bacana de como vocês fazerem para poder usar esse tipo de decalque sem ter medo, sem ter problema. Legal? Então a gente vai ter que usar muito a referência, né? O desenho da referência. É bom que vai ativar a sua percepção em observação, né? Onde são os traços do desenho, as partes mais escuras, mais claras, os pelos. Então vai ser bacana para você poder pegar os pontos chaves do desenho e não se preocupar se ficou borrado ou não. Então segue aí que a gente vai fazer uma aula bem bacana hoje com direito a certificado, hein? Só que só vai ganhar o certificado quem fizer a tatuagem e mandar fazer a postagem, mandar para eu ver certinho, entendeu? Vai ter toda a orientação aí na descrição do vídeo, como fazer isso para poder receber o seu certificado. Bacana? Bom, eu já tirei o excesso aqui da tinta do decalque, né? Ficou mais apagado ainda, mas isso é bom porque é um desafio pra gente, né? Então aqui eu coloquei 4 batoques, tá? Estão vazios por enquanto. E eu vou trabalhar aqui com a tinta 80%, que seria a tinta traço, ok? Eu vou trabalhar com a tinta, essa traço é para fazer as partes bem escuras. As partes médias eu vou trabalhar com 40%, que já fica bem preto, legal? E suja menos também, porque tem menos pigmento, né? Isso aqui é a tinta eu mesmo que fiz essa diluição, tá? E a 10% depois eu vou colocar mais um batoque ou dois ali, para eu reduzir mais ainda a pigmentação dessa tinta 10%, para que ela fique tons bem suaves para eu fazer esse grey wash aí, que seria o degradê, né? O degradêzinho de fundo mais suave ali. Então eu acho bacana que você faça as suas diluições dessa maneira, compra os tubinhos vazios e aí você coloca 10%, você vai colocar só um pouquinho de tinta e o resto você coloca de diluente ou então soro fisiológico, água destilada, do jeito que você achar melhor, tá? Isso partindo do 100%, você coloca um pouquinho só, tá? De tinta pura e o resto você completa com soro, legal? A próxima aqui é 40%, você vai ver a metade do tubo, você coloca algo que seja equivalente a 40% e o resto você completa com o diluente ou com água destilada ou com o soro fisiológico. O 80% você vai fazer a mesma coisa, você vai colocar em torno de 80%, que seria mais ou menos esse tanto, e o resto, os 20%, você completa para ficar a tinta de traço. Isso aqui só lembrando que essa tinta é tinta tribal diluída, ok? Então eu diluí ela para que ela ficasse de uma maneira boa para eu poder usar para fazer as colorimetrias de preto aqui, né? Os tons de preto cinza, né? Então, se você quiser, ao invés de usar essa 80%, você quiser usar a tinta de traço, fica legal também,
fica a seu critério, você escolhe o que você achar melhor. Então eu já vou começar aqui, eu vou começar o primeiro batoque, eu vou colocar a tinta pura, certo? O primeiro batoque é esse de baixo, vamos bater bem a tinta aqui para ela misturar legal, apesar que eu sempre estou fazendo esse tipo de trabalho, eu não deixo a tinta muito tempo parada para ela não ficar estagnada, para não descer o pigmento, né? Senão ele vai empedrar na parte de baixo. Então isso é muito importante você ter lembrar, né, de fazer sempre isso aí, pelo menos uma vez por semana, bater todas as tintas que você tem, para que elas fiquem sempre misturadinhas, né? Então, vamos colocar 40% agora aqui no segundo batoque. Ok? Então você já vai saber que o primeiro batoque é o de baixo, o segundo é o do lado, o terceiro vai ser a tinta 10%, bacana. Já é bem clarinha mesmo. Se for usar essa tinta na pele do cliente, vai ficar só avermelhadinho, entendeu? Porque ela tem mais diluente do que pigmento. Isso aí que é importante você saber, né? Quando a gente faz na pele artificial, como a pele artificial é toda brancona, né? Ela não vai, tipo, dar aquela coisa, como é que eu vou explicar? Aquele vermelhado da pele, não vai dar nada dessas diferenças que a gente tem quando vai fazer na tatuagem do cliente. Então, tem que prestar muita atenção nisso. Isso aqui é só uma simulação para você entender qual é o procedimento que você tem que usar para fazer o desenho, para fazer a tatuagem. Eu vou te dar as dicas de pelo, de como você faz para poder ter uma qualidade melhor na tatuagem, e aí você vai treinar bastante para depois você ir para a pele, né? Se você já está, digamos, com nível avançado, melhor ainda, você vai se especializar mais ainda e vai ter a capacidade de fazer um trabalho melhor. Então, começando aqui já dando umas dicas, eu já deixei montado a maquininha para contorno com a 3RL, grossura 10, que é bem fininha. Eu vou usar uma maquininha aqui bem baratinha para você perceber que você consegue fazer qualquer tipo de trabalho se você tiver a capacidade de fazer. Se você conhecer como é a técnica, qualquer máquina que der na sua mão você vai conseguir trabalhar legal. Então, essa maquininha eu vou usar com a 3RL, e a outra maquininha que é o mesmo padrão, é aquela maquininha bem baratinha que você compra no Mercado Livre para você já começar, mas mesmo que você seja profissional, você vai ficar tão foda que qualquer máquina que der na sua mão você vai trabalhar. Então a função da máquina é só bater, e você tem que respeitar pelo seguinte: essa máquina ela tem um motor de 6 volts, né? A maioria das máquinas que vem de fora aí, elas têm 6 volts, motorzinho, algumas são 12 volts, então você tem que respeitar a energia dela quando você for trabalhar. Eu vou trabalhar para contorno com 4.8, certo? Ela tem 6 volts de motor, eu nunca vou usar mais que 4.8, 5, porque senão assim você vai estar forçando o motor e a vida útil da máquina vai ficar bem reduzida, e depois você vai falar que é a máquina que não presta, ok? Então, nunca vamos colocar a culpa nas máquinas, porque isso aí é muito importante você saber trabalhar com o equipamento que você tem. Outra coisa importante é que essa máquina ela tem a garrinha, tem a entrada P2, a garrinha é a mesma que você usa na máquina de bobina, e o segredo é o seguinte: sempre você vai usar o padrão, né? Sempre você vai usar a parte preta para baixo, porque é o negativo do clip cord. Então, para a máquina não rodar o motor ao contrário. Se rodar o motor ao contrário, você vai ter problema, vai diminuir a vida útil dela. Legal? Então, não é porque a máquina não seja boa que vai diminuir a vida útil. Então, na realidade, o que vai acontecer é que você vai estar rodando o motor ao contrário, é lógico que vai chegar uma hora que vai queimar o motor e você vai perder a maquininha. Bacana? Então, daqui a pouquinho nós já vamos começar o procedimento aí, para você entender como faz esse tipo de trabalho nesse decalque da pele artificial que está bem borrado. Vamos ter que ter bastante paciência aí, e identificando, eu já vou dizer logo de início que talvez não vai ficar tão igual, porque eu perdi quase 90% da referência, mas eu vou procurar fazer um tigre aqui bem bacana, passando as dicas para vocês, legal? Se a gente for comparar depois os dois, né, entre a referência e o desenho da tatuagem, talvez não fique tão 100% igual, mas eu vou fazer o possível para ficar bacana, para você entender pelo menos como é feita a maneira de pigmentação dos pelos e tudo mais, e os sombreados e tudo que a gente precisa de técnica aqui.